Boa tarde, galera. Hoje é o dia da mentira do cangaço lampiônico e nada melhor do que fazer mais um vídeo sobre o dia da mentira. E isso aqui é uma questão filosófica, né, galera? Nos Estados Unidos existe o ditado, nem acho que é mais um ditado em inglês que é assim: The devil is in the details. O diabo está nos detalhes. O que isso significa? Significa que tudo está certo até que você vai olhar os detalhes, né? E no cangaço lampiônico a gente vê que os detalhes é o calcanhar de Aquiles de tudo que acontece dentro dessa história estapafúrdia, essa mentira gigantesca que é a morte de Lampião. E a gente percebe, galera, que a mentira ela perdura, né? Porque não existe contestação. No cangaço lampiônico foi a mesma coisa, né? Ninguém contestava essa história porque ela foi uma história oriunda do governo, né? O governo Getúlio Vargas, a ditadura nazifascista de Getúlio, era o governo brasileiro e tudo que vem do governo costuma perdurar, né? Costuma perdurar porque quem vai falar mal do governo, o próprio governo, não vai ser a mídia, né, que é cooptada pelo governo, vai falar mal, também não vai, porque na época aquele jornal A Noite Ilustrada era braço propagandístico do regime Vargas, e quem vai ficar contestando essa porra? Ninguém. A verdade é essa. Mas ocorre que, né, alguém chega e olha os detalhes, né? Os detalhes do ocorrido histórico. E aí foi o que ocorreu nesse canal aqui, o Contraditório do Cangaço, que era um canal inocente, né? A gente não tinha nenhuma pretensão de ficar contestando nada, muito porque a gente acreditava nessa história que nem todo mundo, né? Por que a gente não ia acreditar na história bonita dessa, Lampião, Maria Bonita, etc e tal? E usando o método científico, o método acadêmico, a gente começou a ver alguns detalhes que não estavam batendo, né? O primeiro detalhe que não bate é a falta de documentação, né? Para tudo que ocorreu dentro do cangaço lampião, não existe documentação. Isso é um fato histórico, não tem documentação. Por exemplo, da Fazenda Patos não existe nenhuma documentação de nenhum daqueles mortos. Não tem local de sepultamento, já falei isso em diversas vezes, mas o ponto aqui não é, né, que não existe documentação. O ponto é que não existe contestação que não tem documentação, né? Quando você fala não tem documentação, acabou, não tem mesmo, né? Se fosse um estudo sério, né, a pessoa ia chegar e dizer assim, um estudioso do cangaço, e realmente não tem documentação. E agora? Né? Não, mas as testemunhas e tal, elas falaram, então vamos examinar as testemunhas. De onde que vieram as testemunhas? Qual é a credibilidade que elas têm? Como é o nome delas de batismo? De onde que vieram? Quem era o pai e a mãe? E se eles estão falando a verdade ou não, é muito fácil da gente conferir, né? Pelo método científico. Vamos examinar o que foi dito, né? Vamos examinar, por exemplo, a história de João Bezerra e a chuva torrencial, e aí a gente esbarra numa outra verdade absoluta, que Angico é uma cabeceira de drenagem e, como eu já falei aqui tantas vezes antes, não existe contestação científica para esse fato de que Angico é uma cabeceira de drenagem. Tem um turismólogo que trabalha ali na Rota do Cangaço ali de Angico que diz que não é. Quebra a cara, porque a geologia é uma ciência, ela não mente, né, galera? A gente não pode chegar e dizer que um lugar que é coletor de água há milhões de anos do Rio São Francisco não é, né? Isso aí, quer dizer, você está
dando, né, metendo a cara contra o muro, porque isso aí é um fato inabalável. Você não tem como contestar essa porra dizendo que Angico não é uma cabeceira de drenagem e quando chove lá é uma corrideira. Então, galera, esses fatos eles são incontestes, né? E o estudo do cangaço não existe nenhuma, né, nada que eles podem falar de nada ali que eles podem provar alguma coisa, né? A única prova que eles têm é a prova oral, que dependendo da metodologia em que essa prova é colhida, ela pode valer alguma coisa, e quando eu digo valer alguma coisa, ela tem que ser corroborada com, né, outras coisas. O momento histórico ela tem que ser corroborada por, né, por exemplo, eu andei num caminhão de 50 cabas da peste, mas aí você vai ter que corroborar historicamente se existia esse caminhão naquela época, né, galera? A coisa é muito simples, né? Mas existe, né, dentro do cangaço aquelas mentes, né, de pigmeu, né, uma mente pequena, né, que não tem evolução, que não evoluiu, e que essas mentes elas não têm capacidade de enxergar que o negócio está preto, né? O negócio está preto, a documentação inexiste, as testemunhas são pífias e a gente vê que existe 3 fases. Na primeira fase é a revolta contra quem apontou essas falhas, né? Porque aí não, porque ele está desrespeitando os grandes pesquisadores do cangaço, né? Existiu essa fase dentro da vida aqui do Contraditório, tanto que eles retiraram esse canal do ar. Foi uma revolta gigantesca entre eles, né? Como se a gente aqui tivesse feito o desplante de apontar essas falhas históricas, essas mentiras históricas, essas invencionices, crendice e achismo, né? E não começou aqui, né? Começou com Paulo Gastão e Alcino Costa. Nós só levamos um pouco adiante essa história, né? Porque a gente percebeu que o diabo estava nos detalhes e os detalhes, não tem um detalhe ali, galera, que o diabo não está presente nele. Um detalhe em que o diabo não está presente na história do Dia da Mentira 28, né? O dia já diz tudo, é o dia da mentira, é o dia onde o diabo fez a festa, né? E nos detalhes, ele está escondido dentro do detalhe, é só você chegar, olhar os detalhes que não tem nada ali que vai corroborar nada, né? Não, eles subiram o riacho da Forquilha, rastejando, aí você vai ver, é uma pedreira, né? Como é que você vai rastejar numa pedreira? Debaixo de chuva torrencial na cabeceira de drenagem. Aí você vai vendo que o que sobra para esses caras, né? Aí depois dessa revolta toda contra que o Contraditório tiraram do ar, nós voltamos de novo, né? Nós estamos aqui. Eles sossegaram o facho porque eles agora só têm uma coisa a fazer, é se retrair cada vez mais dentro da bolha que eles criaram para eles mesmos. E essa bolha ela vai perdurar mais um tempo, acredito que sim, até que dentro da cultura, né, acadêmica, essa bolha vai ser furada, né? Vai chegar uma hora que não vai dar mais para sustentar, né? É o que a gente espera aí que tenha algum departamento de história que vai olhar esse evento Angico aí e esmiuçar isso no método acadêmico, método científico e tal, que a gente não vê também essas faculdades de história federal, estadual e tal, se interessar em fazer isso, né? Então, galera, complementando, por que essas faculdades não vão fazer nada? Por que os historiadores não vão fazer nada? A realidade é o seguinte, porque é uma vergonha para eles, né? Porque se eles vão ter que revisar a história, a pergunta seria, porra, onde é que vocês estavam nos últimos 83 anos? Então, a tendência é jamais mexer nesse vespeiro aí,
porque eles vão ter que se explicar, né? E tem aquela turma lá de catedráticos, etc e tal, que é uma vergonha para eles admitir que eles não viram o óbvio, né? É isso que é, galera. Eles nunca vão querer revisar porra nenhuma, porque aí eles vão ter que admitir que eles erraram. E jamais isso vai acontecer dentro da história do cangaço. O que vai acontecer é que vai ser ruído pelas beiradas, né? Vão fazer filme de sacaneando os cangaceiros que não já estão fazendo no Netflix. Eles vão começar a fazer chacota dessa história toda do cangaço, até que vai cair no descrédito, né? Isso eu acho que vai ser o finalmente, porque essa corja aí que está tomando conta da história do cangaço é muito fraquinha. Eles são muito fracos, né? Esse povo aí do YouTube, eles não têm nenhum carisma, eles são balão apagado, né? Eles não têm a mínima noção de como sair desse buraco em que eles estão, né? Tem um e outro que já caiu fora, né? Do estudo do cangaço no YouTube. Teve aquele canal Odisseia no cangaço que chegou até a fazer um vídeo me defenestrando, falando que o Antônio Amauri era o grande papa do cangaço e que eu ousei falar mal de Antônio Amauri. Eu falo mal de Antônio Amauri aqui pra caralho, já comprei o livro dele, já fiz resenha, né, do livro dele. O livro dele é pífio. E eu falo isso aqui já diversas vezes. Cadê que alguém vem me contestar, vem me debater sobre o livro de Antônio Amauri? Ninguém, em primeiro lugar, porque eles não leram o livro, e se leram, eles estão vendo que absurdo é aquele livro e que ali não tem nada que é defensável, né? O método dele é falho, o que ele escreveu é falho, as testemunhas dele é tudo falha. Então, o livro dele é um livro que, no final da história, vai ser jogado no lixo, né? Porque em que presta esse livro? Ah, talvez seja um exemplo de como, né, se faz um erro histórico. O livro de Antônio Amauri Assim Morreu Lampião é um erro histórico e é um exemplo para todos os outros historiadores evitarem.